Olá pessoal, hoje a gente continua com a segunda parte da resenha deste livro aqui, Porque Gênero Importa. Vamos lá? Então, hoje eu vou resenhar para vocês 3 capítulos, o 6, o 7 e o 8, que tem a ver com sexo, drogas e álcool, redes sociais e videogames, tá? Eu optei por transformar essa resenha, que seria em 2 partes, originalmente em 3 partes, porque eu gravei anteriormente um vídeo, mas vi que ficou muito longo, e então eu preferi regravar, tá? Vamos começar com o capítulo sobre sexo. O que o Dr. Leonard Sax vai nos falar, a partir dos estudos que ele coloca, que ele traz aqui no livro, é a primeira distinção de que nós, mulheres, somos movidas pelo hormônio muito conhecido já, chamado ocitocina. Então, a presença em abundância desse hormônio no nosso organismo faz com que mulheres vejam o sexo de maneira distinta dos homens. Por quê? Porque as pesquisas revelam que nós tendemos a preferir a intimidade sexual dentro de uma relação amorosa, dentro de um contexto amoroso. Isso nos favorece. Nós somos mais interessadas ou mais atraídas por isso, e os homens não funcionam como nós. Ao contrário, eles, como muita testosterona, é o hormônio principal, né, da marca do masculino, os homens, esse hormônio está ligado à agressividade, inclusive. Então, os homens veem o sexo de maneira distinta da maneira feminina. Por isso, eles conseguem departamentalizar, digamos assim, tanto, e ver o sexo desligado de uma relação amorosa, por exemplo. Bom, uma das outras coisas que o Dr. Sax fala nesse capítulo sobre sexo é que houve uma substituição do antigo namoro, do formato tradicional do namoro conhecido, em que um rapaz ia na casa de uma moça, falava com sua família e ali assumia um compromisso com ela. E a partir disso, então, as relações sexuais eram iniciadas pelo ficar contemporâneo. E aí, onde a gente sabe não há esse comprometimento mais, não é preciso mais que se esteja envolvido numa relação amorosa, num contexto familiar, mas o sexo, então, casual, ele vai, então, tendo esse novo lugar, vai ganhando essa visibilidade. E o que ele comenta é que isso tem sido muito negativo para as relações sociais e também para as mulheres. E aí eu sei que você talvez discorde disso, achando que não, que nós temos que ser empoderadas, que nós podemos fazer ou agir como os homens agem, e não há nenhum prejuízo para nós nisso, não há nada demais, é bom que seja assim. Os estudos, a ciência diz que não, a ciência vai apontar muitos malefícios para isso. E uma das coisas que ele comenta é, por exemplo, a falta de maturidade cada vez maior nos homens. Ele vai dizer que esse comportamento feminino, tão valorizado hoje em dia, acaba criando ou tornando os homens piores em relação ao modo de ver a sexualidade, ao modo de se envolver, cria dificuldades cada vez maiores para que o homem se envolva no relacionamento de maturidade e de companheirismo. E aí eu queria ler um trechinho que está aqui na página 176 para vocês acompanharem. Um dos estudos que ele traz diz o seguinte: os sexos são complementares. A distorção da sexualidade feminina distorce a sexualidade masculina também, ainda que de forma mais lenta. Os homens, em vez de aprenderem a serem parceiros mais responsáveis e comprometidos, e no futuro maridos e pais, aprendem que a dimensão da busca pelo prazer por meio da sexualidade é algo que pode ser mantido com relativa facilidade. Como consequência, os homens adiam a maturidade social. As mulheres, que são veteranas da cultura do sexo casual, descobrem que, uma vez nela, as chances de sair se reduzem. Tudo isso distorce e menospreza a vida daqueles que se veem presos na busca pelo sexo sem compromisso. Eles acabam se tornando pessoas para as quais o compromisso de verdade é muito mais difícil. O verdadeiro sentido do sexo é que leva a algum lugar para além do orgasmo e da excitação de estranhos. Uma geração mais antiga chamaria esse outro lugar de casamento. E aí, associado a isso, então, ele vai falar sobre como as pesquisas demonstram que pessoas casadas dentro de um relacionamento realmente oficial, não só do morar junto, conhecido e também muito proclamado, mas que pessoas casadas e bem casadas, elas têm imunidade melhor, elas adoecem menos. E aí eu queria só ler um trechinho aqui para vocês também, na página 178, sobre isso, que diz o seguinte:
Durante mais de 150 anos, desde o epidemiologista britânico William Fair, em 1858, pesquisadores têm descoberto com alguma consistência que o casamento traz benefícios tanto para homens como para mulheres. Homens e mulheres casados são mais saudáveis e têm uma probabilidade menor de apresentar quadros de depressão, em média, em comparação com homens e mulheres solteiros. Então, é tentador dizer que os jovens que seguem o roteiro antiquado talvez tirem proveito de um estilo de namoro mais focado no compromisso. É isso, minha gente, a ciência descobrindo o que a gente já sabe, que estar bem casado é algo que traz muitos benefícios, mais do que a gente imagina, somente o companheirismo, a presença, a certeza de uma pessoa, a proteção, o laço que vai sendo formado ali e aprofundado ao longo dos anos. Ele beneficia homens e mulheres e não, o casamento não é a opressão feminina, o lar não é a opressão feminina, antes é de fato o seu ninho, como alguns escritores já disseram, já fizeram essa metáfora tão bonita. E no tempo em que se ataca tanto o casamento, como se ele fosse terrível, como se fosse uma completa prisão, é muito importante que a ciência esteja nos dizendo o contrário. No capítulo 7, sobre drogas e álcool, então ele vai nos contar as razões que levam mulheres e homens a se envolverem com a bebida e como é que a gente vê esse elemento. As mulheres vão beber para aliviar o estresse, para lidar com situações de tensão, enquanto os homens vão beber pelo mero prazer de beber, de se sentirem embriagados e também para impressionar os amigos, né? Vamos falar agora de jovens, adolescentes, especialmente, porque essa faixa etária que é mais pesquisada. Então, sabendo disso, como você que é pai, como nós que somos professores, podemos ajudar nossos filhos e alunos a saírem desse quadro ou a não se envolverem com esse tipo de prática que pode de fato arrasar suas vidas, oferecendo alternativas. O que ele nos diz é que as meninas elas precisam lidar melhor com sua autoestima e aí precisam também se sentir melhor em situações de ansiedade, em situações de tensão e estresse. Então o que você pode fazer é conversar sim com sua filha e tentar promover situações e oportunidades em que ela possa viver menos estressada, em que ela possa aprender a lidar com o estresse, de fato, sem precisar enveredar para o álcool. Ele fala também sobre monitorar essas meninas, sobre se sair para casa da amiga X, você pedir para ela ligar de lá para saber o que está fazendo, entrar em contato com os pais. Então, tudo isso funciona bem para lidar com as meninas, para ajudar as meninas com essa questão de drogas e álcool. Os meninos, por sua vez, você vai lembrar daquela questão de que eles adoram correr riscos, de que eles gostam disso, de que isso mexe com o masculino. Então, o que eles precisam? Eles precisam de limites claros. Eles também precisam de ajuda, porque eles não são adultos. Eles não vão sair disso sozinhos. E o que ele diz é que se essa situação da bebida ela tem a ver com esses riscos, você deve oferecer, então, atividades para o seu filho que possam também mover essa adrenalina nele, que ele sinta que se arrisca, mas riscos saudáveis. Isso também vai estar ligado ao capítulo seguinte, que é o capítulo sobre videogames. Então, é assim que você pode ajudar os seus filhos a lidarem com esse problema. Outra coisa muito importante é que eles precisam de limites claros, especialmente os meninos. Ele fala que se você pegar o seu filho usando droga, você precisa ser curto e grosso e dizer pra ele, olha, se eu pegar você usando isso de novo, você vai ficar 3 meses, 30 dias sem videogame ou sem alguma coisa que faça parte da rotina, que seu filho valorize, que ele queira. Então você precisa colocar as regras de forma muito clara e deixar a consequência da ação muito clara pro seu filho. E aí, ao passo em que você faz isso, você oferece também saídas para que ele gaste essa energia, para que ele se envolva e ele dissipe, então também lide melhor com essa vontade de uso de drogas e álcool. Bom, e no último capítulo que nós vamos analisar hoje, ele vai nos falar sobre redes sociais e videogames e sobre essa relação diferente que as mulheres e os homens têm com essas duas mídias. As redes sociais, elas são podem ser, na verdade, muito maléficas para as meninas, no sentido de que meninas que passam muito tempo nas redes sociais, Instagram, outras vezes de fotos também, elas tendem a pensar que a vida de todo mundo é maravilhosa e a minha vida pode ser horrível aqui nessa casa, nesse quarto. Então, a exposição demais, às vezes, para as meninas acaba trazendo um quadro de ansiedade mais frequente do que nos meninos, por exemplo. Outra coisa muito importante é a exposição do corpo feminino, a exposição que muitas adolescentes e crianças hoje em dia já estão fazendo, de sensualidade, de fotos sensuais, de fotos com pouca roupa, fotos em trajes íntimos,
fotos em poses sensuais como se fossem adultas. Nossa, nós precisamos ficar de olho nas nossas meninas, porque elas precisam de ajuda quando fazem isso. O que ele diz também é que a gente precisa mostrar para essas meninas que a vida das redes sociais é uma vida de aparência e a vida real de todo mundo, inclusive lá da blogueira, da youtuber, da atriz, ela tem altos e baixos, ela tem choro e sorriso, como a vida de qualquer pessoa, como a vida desta menina que está te ouvindo. Então é muito importante a gente deixar isso claro, tá? E também saber, até dizer para as adolescentes que já entendem, que quanto mais você se expõe a isso, mais a sua tendência de ter crise de ansiedade, de desenvolver quadros como esse, ela é grande. Então isso precisa estar muito claro para as nossas meninas. Já os meninos, eles se expõem muito menos em redes em relação a isso, a questão da sensualidade. Eles normalmente, postam muita bobagem, muitas coisas mais engraçadas. E aí a questão maior seria com o uso dos videogames. É muito mais comum a gente achar meninos que não conseguem sair do videogame do que meninas que tenham essa dificuldade, que acabem viciadas. Ele vai falar sobre jogos violentos, sobre por que os meninos se envolvem tanto com isso e como os pais podem lidar para ajudar os meninos. E aí ele vai também falar de que essa questão da exposição a jogos de violência, de matar e tudo mais, ela também está ligada à testosterona, à questão da agressividade masculina. E aquela velha tendência do risco. O menino quer, de fato, sentir-se de algum modo como o herói, aquele que está fazendo alguma coisa. E ele vai oferecer a mesma solução do quadro anterior. Ele vai dizer que esse menino precisa de regras claras. Você, pai, precisa limitar o uso diário de telas e videogames da sua criança. E aí, meninos e meninas. Mas no caso dos meninos, você precisa ser muito rigoroso se você percebe que seu filho está passando da conta. Ele é bem taxativo, ele diz que 40 minutos diários é mais do que suficiente para uma criança ou um adolescente estar exposto a jogos de videogame, sejam eles de qual tipo for. Então, ele diz isso, ele diz que você não deve ter telas no quarto, que a criança não deve estar sozinha assistindo televisão, ou com o celular na mão, ou com um tablet, que ela precisa valorizar a família, que ela precisa saber o que é prioritário, e o prioritário é a relação familiar, a relação com os amigos, os estudos, depois, lá para trás, a relação com os jogos, com o videogame, com essa virtualidade. Então, hoje em dia parece muito difícil falar sobre isso, parece muito difícil manter o controle, mas ele também diz que nunca foi fácil. Nunca foi fácil, ser pai nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas é preciso sim tomar essas atitudes em prol, em benefício da saúde do seu filho, da estruturação do seu lar, de uma psique saudável, de uma criança saudável, de um adolescente que está amadurecendo, que vai entender a ordem de prioridade das coisas na vida, que não vai atropelar aquilo que é secundário para colocar no lugar daquilo que é essencial. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa resenha de hoje. Se você gostou, como eu sempre digo, curte e compartilha com mais gente para esse conteúdo chegar cada vez mais a mais pessoas, tá? A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima resenha. Tchau, tchau, pessoal!